A vitória do Flamengo sobre o Grêmio, a maneira como a equipe rubro-negra construiu o triunfo dentro da Arena Gremista, voltou a chamar a atenção de muita gente para a disparidade técnica existente entre o elenco do Flamengo, os jogadores que o seu técnico tem à disposição e outras importantes equipes do futebol do Brasil, como o caso do próprio Grêmio. E isso já gera algumas reações na linha do... A distância é muito grande, não pode ser assim, temos que rever isso, olha... Esse discurso vai exatamente na contramão da lógica do bom senso e daquilo que pode fazer o futebol brasileiro crescer, se desenvolver, ter clubes mais estruturados e, consequentemente, com jogadores melhores, times mais fortes. Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio do OneFootball. No OneFootball você vai acompanhar todos os jogos da Bundesliga 2, a segunda divisão da Alemanha. Tem o Schalke 04 por lá, tem o Hamburgo, tem o São Paulo, vários clubes importantes jogando Hertha Berlim, a segunda divisão da Alemanha. Então você acompanha de graça no OneFootball. Além disso, você tem acesso a farto conteúdo, também sem nada a pagar por ele, e os melhores momentos dos jogos da Copa Conmebol Libertadores e Copa Conmebol Sul-Americana, além dos gols, claro, além também dos melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro Série A. Então você faz o download do OneFootball, você acessa todo esse conteúdo, além de notícias, vídeos, entrevistas e o tempo real das principais competições do futebol pelo planeta. Faça o download pelo link na descrição do vídeo ou pelo QR Code que você já viu passando aí na tela. Assim você também apoia o canal porque mostra para os amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César, ok? Então, após a partida, muita discussão. Eu acompanhei até atentamente alguns segmentos da imprensa gaúcha. Eu gosto muito de ouvir o pessoal do Rio Grande do Sul, de outros estados em geral, até para ter uma visão um pouco mais abrangente, o que estão falando lá para o público local. E aí eu vi comentários bem ácidos, bem críticos, que eu gosto, que eu acho que esse é o nosso papel como jornalistas, com relação ao Grêmio, como foi preparado. Acho que o time foi mal preparado pelo Renato, a estratégia não funcionou, o time jogou mal. O time até poderia produzir mais, competir melhor, mas a estratégia não deu certo. A insistência em alguns jogadores do passado, o caso, por exemplo, do Kahneman, que já não é tão fundamental. Agora a volta do Luan, que é muito mais uma ação para ajudar o homem do que contar com o jogador. Não posso ver de outra maneira, que ele se recupere, que ele consiga, mas nenhum sinal nesse sentido foi dado pelo Luan nos últimos tempos, infelizmente. Mas enfim, vamos voltar ao assunto desse vídeo, que é essa questão do Flamengo e o choque que ele provoca quando joga tão bem. O Flamengo, gente, é importante entender que hoje ele tem um potencial de investimento muito elevado e isso se deve a um trabalho de mais de uma década. As pessoas não se lembram, mas em 2012 a dívida do Flamengo batia quase na casa de 800 milhões de reais. Hoje, atualizando isso aí, colocando como se fosse uma dívida, se essa dívida continuasse sem ser paga, com correção monetária, juros, inflação, etc., bateria a casa de 2 bilhões de reais. 2 bilhões. E o Flamengo não teria receita de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, não. O Flamengo tinha uma receita menor e continuaria sendo menor. Porque a receita cresce no momento em que o Flamengo, em 2013, na virada do ano, na primeira gestão do Eduardo Bandeira de Mello, que foi eleito presidente entrando como candidato 24 dias antes do pleito. O candidato era o Valim Vasconcelos. O pacote de reforma do Flamengo estava todo ele pronto, e o Bandeira de Mello ele entra no final e faz o seu papel, mantendo depois aquela política de austeridade que foi definida e sendo muito importante no projeto do Profut. Foi muito atuante, ele tem as suas virtudes, evidentemente. Mas esse pacote foi montado antes por várias pessoas, entre elas o próprio Rodolfo Landim, que viria a ser o presidente lá anos depois, e é o presidente atual do seu segundo mandato. Quem diz, o Landim herdou do Bandeira, não, o Landim participou do início disso tudo, isso tem que ser correto com relação às informações. Ele, Rodrigo Tostes, Valim Vasconcelos, o BAP, que está ainda como presidente do Conselho de Administração, o Langoni, que já é falecido, aí tinha o Cláudio Prakovic, tinha o Willeman na área jurídica, várias pessoas importantes que atuaram no Flamengo em diferentes setores. Uns continuaram com Bandeira quando houve uma cisão e esse grupo original se afastou, outros fora da oposição depois ganhariam 2 eleições depois, colocando Landim na presidência para seguir esse trabalho com mudanças, com coalizões políticas, com perfil diferente dessa parte política do clube, mas mantendo o mais importante. Isso dura desde 2013, ou do final de 2012, quando o Bandeira estava prestes a tomar posse, que é pagar as dívidas, reduzi-las, pagar salário em dia e colocar a mão onde você alcança. O Flamengo abriu mão, no início de 2013, do Wagner Love. Era o principal jogador do Flamengo. O Love faz gol até hoje no esporte. Falo do Love de uma década atrás, gente. Um jogador muito mais jovem, um jogador que não tinha nem 30 anos, no auge, e era um ótimo jogador. Chegou a formar
em 2010 o Império do Amor, né, junto com o Adriano. Ali não deu muito certo, não. Mas o Love era o principal jogador do Flamengo, ele queria ficar no Flamengo, mas é um jogador caro. O Flamengo devolve ao CSKA de Moscou e abre mão ali, o CSKA, de cobrar aquilo que o Flamengo devia, em troca o dinheiro que tinha sido pago, parte daquilo que o Flamengo pagou. O Flamengo não tinha condições de pagar o que faltava para adquirir os direitos federativos do jogador, ficou como se fosse um empréstimo, a grosso modo foi isso. O Flamengo devolveu o jogador e contratou o Hernani Brocador, no Mogi, no interior de São Paulo. Que deu certo, deu super certo, mas, gente, dá para comparar o Wagner Love, jogador de nível de seleção, jogador internacional, com o Hernani Brocador, que era um jogador modesto, que virou um jogador da história do Flamengo. E sempre será lembrado pelo torcedor com muito carinho, ele merece. Mas ninguém esperava. O Flamengo abriu mão de ter jogadores de um outro nível e do técnico Dorival Júnior, que tinha lá um contrato que os dirigentes achavam que não tinham como pagar. Virou até uma ação da justiça. O Flamengo tinha centenas de ações na Justiça do Trabalho. Entrou para o ato trabalhista, foi fazendo os acordos, foi reduzindo. O Flamengo começou a buscar acordos de publicidade, patrocínio, parceiros. E alguns dirigentes usaram até do seu, digamos assim, conhecimento pessoal, profissional, para conseguir atrair algumas empresas que pudessem patrocinar o Flamengo, porque colocar a sua marca na camisa, no uniforme do Flamengo, é um bom negócio. Mas o Flamengo caloteiro, muita gente não queria se associar a um clube que tinha uma imagem ruim. Então houve até abordagens do tipo: um executivo de uma empresa importante sendo procurado por um dirigente do Flamengo, que também é executivo de empresa importante, as pessoas se conhecem, e argumentando: gente, se poderiam patrocinar o Flamengo, pelo menos por essa temporada, ou parte dela, até o final do ano, ou por 6 meses, o que for possível. Mas o Flamengo, não, mudou, agora quem está lá é uma outro pessoal, estou eu, fulano, ciclano, beltrano, estamos mudando tudo. E isso foi acontecendo. Então houve muito de empenho de todos para que o Flamengo pudesse recuperar financeiramente a sua situação, aumentando a receita, pagando as contas, renegociando dívidas e se ajustando. O Flamengo surpreendentemente ganha a Copa do Brasil em 2013. O seu principal jogador era o Elias. Elias ex-Corinthians, que foi vendido ao Sport de Lisboa, e o Sport o emprestou ao Flamengo. E o Elias estava super bem no Flamengo, adorava a torcida. O Elias se identificou muito bem com os dois clubes de maior torcida no Brasil, né? Suas passagens por Corinthians e Flamengo foram excelentes. No Flamengo, muito breve. Ao final do compromisso de empréstimo, o Sport pediu uma quantia em torno de 8 milhões de dólares que o Flamengo não tinha como pagar. Gente, o Flamengo nem tentou contratar o Elias. Falou: não temos condição. E o Elias acabou voltando para o Corinthians, né? Que o recontratou. Se tinha condições ou não, uma longa história, uma outra história, né? Mas vamos nesse vídeo ficar em cima da análise da situação financeira daquele momento do Flamengo. E o Flamengo seguiu em 2014, aí começou a contratar um pouquinho mais e tal, até que em 2015, já com 2 anos e meio nesse processo, o Flamengo contrata o Guerreiro e o Sheik junto ao Corinthians, que foi o primeiro sinal da virada, sem pagar multa rescisória. Falava-se muito à época que o Guerreiro ganhava muito bem, porque o Flamengo não tinha o dinheiro para pagar a multa, mas o Corinthians devia dinheiro ao Guerreiro. Foi feita uma operação triangular, Guerreiro, Flamengo, Corinthians. O Flamengo assumiu, de certa forma, parte daquilo que o jogador tinha recebido do clube paulista, fizeram uma composição e o Flamengo pagava ele um salário e o que seria um aluguel do passe, né? E isso resultou num montante maior. Porque o Flamengo não tinha o dinheiro para pagar à vista ou mesmo parcelado ali a multa rescisória do jogador. Mas tinha como diluir ao longo do contrato uma quantia mensal associada ao salário que o remuneraria e o compensaria do dinheiro que tinha recebido do Corinthians. Então fizeram mais ou menos esse ajuste. E ali veio o Guerreiro, ainda para completar, veio o Sheik por um período mais curto, mas o Guerreiro foi a grande contratação. E em 2016 o Diego Ribas, que não estava mais atuando no Fenerbahçe, estava ali meio disponível também, sem pagar multa. Note que no início o Flamengo não pagava multa. E só em 2018 a primeira contratação mais cara. 2018 já tinha 13, 14, 15, 16, 17, 18. Era o 6º ano da recuperação. Gente, 6º ano da recuperação do Flamengo. Aí veio a primeira cara contratação. Vitinho, 10 milhões de euros. Muita gente acha que foi um mau negócio. Eu acho que o Vitinho nunca foi protagonista como se vendeu à época que ele seria. E nunca será, não é o perfil dele. Mas ele foi um bom jogador e foi útil em muitos momentos do Flamengo. Eu acho que ele valeu a pena. E significou ali um outro sinal para o mercado. Olha, agora a gente vai lá fora e contrata o jogador por 10 milhões de euros. O Flamengo está vivo e tem condições de fazer mais investimentos. E o Flamengo não ganhava títulos. Enquanto muitos bobos ficavam falando de cheirinho, 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 por culpa até do próprio Flamengo que popularizou a expressão, ela se voltou contra si, o Flamengo se mexia e avançava. Por conta de erros na gestão do futebol, não ganhou títulos na gestão do Bandeira de Melo, títulos além do estadual e daquela Copa do Brasil. Mas chegou em finais.
de Sul-Americana, de Copa do Brasil, poderia ter levantado troféus se não fossem alguns erros cometidos na gestão do futebol, na minha opinião. Escolha de técnico, faltava um goleiro de mais qualidade, esse tipo de coisa. Mas enfim, aí vem 19. E aí entrou uma outra gestão com o Rodolfo Landim, mais agressiva no mercado, num outro momento do clube, e começa a fazer grandes contratações. Dali para frente, o Flamengo ficou forte e quase todo ano ganha campeonatos, mesmo quando não vence nenhum título importante, ele figura entre os principais times do futebol brasileiro, chegando em decisões, ficando bem colocado no Campeonato Brasileiro, ou seja, mudou completamente. E só não é superior aos demais como poderia regularmente por conta de erros que ainda são cometidos na gestão do futebol. Pela pressa, porque não tem paciência, nenhum técnico consegue fazer um trabalho de mais médio e longo prazo, porque dá ouvidos a parte da torcida que só reclama, alguns corneteiros aí que tem voz, tem microfone, que só reclamam e que nunca tá bom e que não entendem nada de futebol. Então cometem erros ainda os dirigentes do Flamengo quando abortam trabalhos em curso que podem resultar em algo muito melhor, que é um time mais consistente, mais sólido, que possa jogar como jogou em Porto Alegre, não digo todas as partidas, mas com maior frequência. E aí, o Flamengo, se conseguir isso um dia, ele vai ampliar ainda mais a distância para os demais. Ah, mas como fazer então? Gente, se organizem. O caso específico do Grêmio sempre teve aí, há muito tempo tinha uma ótima gestão e tem, desde os tempos do presidente Romildo Bolzan. Mas erros cometidos na gestão do futebol levaram o time a um surpreendente rebaixamento. Mas o Grêmio é um clube financeiramente equilibrado. Ele pode, aos poucos, se reestruturar. O Grêmio fez investimentos esse ano. Contratou Vilha Sante, contratou Carvalho, contratou jogadores no exterior, Soares. O Grêmio não tem um time assim tão barato, né? E o Grêmio, quando estava na segunda divisão, tinha um dos elencos mais caros. Compare o elenco do Grêmio do ano passado na Série B com o do Sampaio Corrêa, por exemplo. Diferença abissal de investimento. Porque o Grêmio tem uma capacidade maior do que o Sampaio para investir. Hoje o Flamengo tem uma capacidade maior do que a do Grêmio. E de todos os demais. Então o que tem que ser feito acho eu, lutar para que o futebol brasileiro se estruture e que os clubes se organizem e possam ser saudáveis financeiramente. Mas isso leva tempo. Porque eu falei, leva tempo. O Flamengo levou anos para conseguir investir e já está há mais de uma década nessa caminhada, nessa pegada. Quem quer tomar esse remédio amargo? De abrir mão de principais jogadores, trabalhar com orçamento mais baixo, acertar as dívidas para depois seguir. Não caiu do céu. Não se resume a questão da receita de TV do Flamengo, que é maior, e aí o detalhe, esse acordo, quando foi feito, teve a anuência de quase todos os times importantes da Série A. Que é um modelo de distribuição de renda que se assemelha da Premier League, que é o que queriam. Houve um primeiro lá atrás e esse segundo. Então, na discussão da Liga, é evidente que uma divisão mais honesta das receitas, ela é necessária. Mas não basta você dividir dinheiro de televisão, gente, e os clubes serem mal geridos. Não vai resolver nada. É mentira falar que, distribui o dinheiro da televisão. Não. Dinheiro mal utilizado. Os clubes que vão receber essa grana, eventualmente se a Liga sair, houver um adiantamento, eles vão resolver as suas pendências financeiras, vão contratar mais jogadores, se endividar mais e ficar gastando receita futura como fazem há muito tempo. Então é balela falar em distribuição de receita de televisão como se isso fosse resolver. Não resolve se a gestão for ruim. O mais importante é a gestão, o resto vem depois. E uma outra coisa, é evidente que o Flamengo e o Corinthians vão ganhar mais, tem mais torcida, em qualquer lugar do mundo é assim, dão mais audiência. É evidente que vão ganhar mais. Isso não vai mudar, mas pode diminuir essa distância. E o que o Flamengo defende é algo até razoável. Olha, o que eu tenho eu não quero abrir mão. O que a gente vai ganhar na Liga daqui para frente, vamos ganhar mais? Vamos dividir de outra forma. Porque o presidente do Flamengo, seja qual for ele, não tem o direito de abrir mão de uma receita que já é do clube. Ele não tem o direito de, não, eu quero abrir mão porque eu sou um cara generoso. Ele pode abrir mão do dinheiro dele, não do clube, porque ele não é dono do clube. O Flamengo não é SAF, não tem dono. O conselho, os sócios, os torcedores vão cobrar desse dirigente. O mesmo vale para o Corinthians e para qualquer outro, para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Vasco, para qualquer um. Porque o Vasco diferente que é SAF, né? De repente as pessoas tomam outras decisões, que agora é uma outra forma de gestão. Agora, clube esportivo, clube associativo, ele tem um presidente que não é dono. Então ele tem que defender os interesses do clube. Isso é óbvio. É óbvio. É ingenuidade achar que o cara, não, eu vou abrir mão disso aqui. Não pode. O conselho vai cobrá-lo, ou deve cobrá-lo. Porque o que você já adquiriu, por que você vai abrir mão? Mas vamos aumentar esse bolo vai ficar maior? Então, a partir do que ele crescer, se ele dobrar esse 100% a mais, vamos dividir de uma forma mais igualitária. Eu sou totalmente a favor dessa divisão mais igualitária. Ou mesmo que os times que ganham mais percam um pouco dessa sua fatia, que isso seja discutido de uma forma razoável, mas sempre vinculando a outras questões importantes. E entre elas, para garantir uma boa gestão, fair play financeiro. O fair play financeiro, gente, ele não proíbe quem tem dinheiro de investir no futebol, de gastar esse dinheiro. Ele limita
os investimentos de quem não tem dinheiro. Você tem que gastar aquilo que você arrecada. E se você forçar os clubes a trabalharem assim, você vai ter o caminho da boa gestão. Porque eles vão ser empurrados nessa direção e vão ter que se equilibrar. Vão sofrer algum tempo, mas quando passarem por essa tempestade, vão encontrar uma calmaria financeira e aí a gestão vai ser melhor, vai poder contratar melhores jogadores e cada um dentro do seu tamanho poderá ter boas equipes. O Fortaleza mostra isso sem fair play financeiro, porque é bem gerido. Tem um time que compete com os grandes do Brasil inúmeras vezes, supera vários deles com orçamento menor, porque é bem gerido. Então você tem exemplos do Atlético Paranaense, numa outra modelo de gestão, superando grandes clubes do futebol do Brasil, da mesma forma, mesmo sendo um time de alcance muito regional, uma torcida muito localizada, e bem menor do que a de vários clubes importantes do futebol do Brasil. E é tão ou mais competitivo do que esses clubes do Atlético Paranaense. Então existem exemplos de norte a sul do Brasil, você encontra. Tá? De norte a sul você encontra exemplos de times que são bem administrados. Existem alguns outros, e outros mal geridos. E o que tem que se discutir é isso. Não é reduzir o que o Flamengo ganha, o que o Palmeiras ganha, o que o Corinthians ganha, diminuir a distância, é melhorando quem está embaixo e não achatando quem está em cima. Fair play financeiro pelo avanço não existe. Isso é desconhecimento, isso é ignorância, isso vai fazer mal ao futebol. Reflitam sobre isso. Esse vídeo tem um patrocínio de OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. Faça o download do OneFootball, ok? Você vai gostar muito. E é de graça, por que não? E sábado, 9 da noite, a bola rola em Belo Horizonte para Atlético e Flamengo, Campeonato Brasileiro. Depois do jogo, mais 11h10, 11h15, live aqui no canal. Conto com a sua audiência, destacando sempre aqui embaixo, canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo e Mauro César, o blog no UOL. E o Use 360 com os produtos do canal, canecas, camisetas e muito mais. É isso, valeu e saudações.